Plano de leitura bíblica, dia 24 de novembro, segundo Macabeus 1 e 2 e Salmo 117. Salmo 117. Canto litúrgico de ação de graças. Aleluia. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, eterna é a sua misericórdia. Proclame à casa de Arão, eterna é a sua misericórdia. E vós, que temeis o Senhor, repeti, eterna é a sua misericórdia. Na tribulação, invoquei o Senhor. Ouvi-me o Senhor e me livrou. Comigo está o Senhor, nada temo. Que mal me poderia ainda fazer um homem? Comigo está o Senhor, meu amparo. Verei logo a ruína dos meus inimigos. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos grandes da terra. Ainda que me cercassem todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me assediassem de todos os lados, eu as esmagaria em nome do Senhor. Ainda que me envolvesse como um enxame de abelhas, como um braseiro de espinhos, eu as esmagaria em nome do Senhor. Forçaram-me violentamente para eu cair, mas o Senhor veio em meu auxílio. O Senhor é minha força, minha coragem. Ele é meu Salvador. Brados de alegria e de vitória ressoam nas tendas dos justos. A destra do Senhor fez prodígios. Levantou-me a destra do Senhor. Fez maravilhas à destra do Senhor. Não hei de morrer. Viverei para narrar as obras do Senhor. O Senhor castigou-me duramente, mas poupou-me a morte. Abri-me as portas santas, a fim de que eu entre para agradecer ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, só os justos por elas podem passar. Graças vos dou porque me ouvistes e vos fizestes meu Salvador. A pedra rejeitada pelos arquitetos tornou-se a pedra angular. Isto foi obra do Senhor. É um prodígio aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Seja para nós dia de alegria e de felicidade. Senhor, dai-nos a salvação. Dai-nos a prosperidade, ó Senhor. Bendito seja o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é nosso Deus. Ele fez brilhar sobre nós a sua luz. Organizai uma festa com profusão de coroas e cheguem até os ângulos do altar. Sois o meu Deus, venho agradecer-vos, venho glorificar-vos. Vós sois o meu Deus. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Segundo livro de Macabeus. Introdução, documentos. Carta aos judeus do Egito. Aos nossos irmãos judeus que estão no Egito, saudação. Seus irmãos, os judeus residentes em Jerusalém e no país de Judá, desejam-lhe paz venturosa. Deus vos cumule de bens e se lembre de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, seus fiéis servidores, que ele disponha de vossa alma a piedade e a observância dos seus mandamentos, com um coração generoso e ânimo resoluto. Que ele abra vosso coração à sua lei e aos seus preceitos, e que vos estabeleça na paz. Que ele escute vossas súplicas, reconcilie-se convosco e não vos abandone nas provações. Nós daqui rezamos por vós. Sobre o reinado de Demétrio, no ano de 169, nós, judeus, vos escrevemos na tribulação e na aflição em que vos achávamos nesta época, desde o dia em que Jazão e seus partidários abandonaram a Terra Santa e seu reino. A porta do templo foi incendiada e derramado o sangue inocente. Então suplicamos ao Senhor e Ele nos ouviu. Oferecemos sacrifício e flor de farinha. Acendemos as lâmpadas e expusemos os pães. Celebrai, portanto, agora a festa da Cenopégia, no mês de Casleu. No ano 188, os habitantes de Jerusalém e da Judéia, o Senado e Judas, a Aristóbulo, conselheiro do rei, Ptolomeu da linhagem dos sacerdotes consagrados, como também aos judeus do Egito, saudações e votos de boa saúde.
Salvos por Deus de inauditos perigos, nós lhe rendemos grandes ações de graças, porque tivemos um rei a combater. Mas Deus rejeitou aqueles que haviam atacado a cidade santa. Seu chefe, chegado à Pérsia, com um exército aparentemente invencível, pereceu no templo de Naneia, vítima de um ardil dos sacerdotes da deusa. Com razão, sob o pretexto de esposar aquela, chegou com seus amigos para apoderar-se de suas riquezas, a títulos de dote. Os sacerdotes expuseram o tesouro, e ele mesmo, com alguns dos seus, penetrou no recinto sagrado, enquanto eles fechavam as portas. Mas quando Antíoco entrou no interior, abriram uma porta secreta na abóbada e esmagaram o príncipe sobre uma saraivada de pedras. Esquartejaram em seguida os corpos e degolaram as cabeças, lançando-as aos que estavam do lado de fora. Louvado seja nosso Deus em todas as coisas, porque entregou os ímpios à morte. Em vésperas de celebrarmos dia 25 de Casleu, a purificação do templo, julgamos oportuno certificar-vos disso, a fim de que vós também celebreis a festa da Cenopégia e a comemoração do fogo que apareceu quando Neemias ofereceu o sacrifício, após ter reconstruído o templo e o altar. Na verdade, quando nossos pais foram levados à Pérsia, os sacerdotes de então inflamados de piedade tomaram secretamente o fogo sagrado do altar e o esconderam no fundo de um poço seco, onde eles o ocultaram tão cuidadosamente que o lugar permaneceu desconhecido de todos. Decorreram muitos anos, e quando aprouve a Deus Neemias, salvo pelo rei da Pérsia, enviou para retomar o fogo os descendentes dos próprios sacerdotes que o haviam ocultado. Ora, segundo a explicação que eles nos deram, não encontraram fogo, mas um líquido espesso. Neemias ordenou-lhes que o tirassem e o trouxessem. Uma vez preparada a matéria do sacrifício, disse Neemias aos sacerdotes que derramassem a água sobre a madeira e sobre o que estava ali colocado. A ordem foi executada, e veio o momento em que o sol, a princípio recoberto por nuvens, pôs-se a brilhar. Então um grande fogo se acendeu e maravilhou todos os espectadores. Enquanto se consumia o sacrifício, os sacerdotes puseram-se a rezar, e todos rezavam com eles. Jonatas entoava, e outros, inclusive Neemias, juntavam sua voz à dele. Eis a oração: Senhor, Senhor Deus, Criador de todas as coisas, temível e forte, justo e misericordioso, que sois o Rei único e bom, único generoso, único justo, todo-poderoso e eterno, vós que salvastes Israel de todo o mal, que fizestes de nossos pais vossos escolhidos e os santificastes. Aceitai este sacrifício oferecido por todo o povo de Israel. Guardai vossa parte da eleição e santificai-a. Congregai nossos irmãos dispersos, devolvei a liberdade aos que estão escravizados entre os pagãos, deitai vosso olhar sobre os que vos são desprezados e abominados, para que as nações saibam que sois nosso Deus. Castigai os que nos oprimem e nos ultrajem com seu orgulho. Plantai, como disse Moisés, vosso povo na terra santa. Os sacerdotes então cantaram hinos ao som da harpa, quando foi consumido o sacrifício. Neemias mandou que se espalhasse o líquido restante sobre grandes pedras. Feito isso, uma chama se acendeu, mas se consumiu, enquanto o fogo que se erguia no altar continuava a brilhar. O acontecimento foi logo divulgado, e contaram ao rei da Pérsia que era no lugar onde os sacerdotes levados ao cativeiro tinham ocultado o fogo sagrado, que havia aparecido à água, com o qual Neemias e seus companheiros obtiveram fogo purificador das oferendas. Ordenou o rei que se murasse o lugar e o considerassem como sagrado, após ter se certificado da exatidão do acontecido. O rei tinha por hábito tomar posse de muitas coisas, das quais dava uma parte a quem ele queria ser agradável. Os companheiros de Neemias chamaram isso de Neftar,
que quer dizer purificação, mas a maioria o chama de nafta. Segundo Macabeus, capítulo 2. Acha-se escrito nos documentos relativos ao profeta Jeremias que foi ele quem ordenou aos cativos tomar o fogo, como se acaba de contar, e que o profeta, dando-lhes um exemplar da lei, recomendou-lhes não esquecerem os mandamentos do Senhor e não se deixarem seduzir à vista dos ídolos de ouro e de prata, ou dos ornamentos dos quais estavam ornados. Conjurou-os, entre outros avisos, a não afastarem a lei de seu coração. O escrito mencionava também como o profeta, pela fé da revelação, havia desejado fazer-se acompanhar pela arca e pelo tabernáculo, quando se dirigisse à montanha que subiu Moisés para contemplar a herança de Deus. No momento em que chegou, descobriu uma vasta caverna na qual mandou depositar a arca, o tabernáculo e o altar dos perfumes. Em seguida, tapou a entrada. Alguns daqueles que o haviam acompanhado voltaram para marcar o caminho com sinais, mas não puderam achá-lo. Quando Jeremias soube, repreendeu-os e disse-lhes que esse lugar ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Então revelará o Senhor o que ele encerra, e aparecerá a glória do Senhor como uma densa nuvem, semelhante à que apareceu no tempo de Moisés. E quando Salomão rezou para que o templo recebesse uma consagração magnífica, estava também relatado como esse sábio ofereceu o sacrifício da dedicação e da conclusão do santuário, como também a semelhança de Moisés, que orou ao Senhor e obteve que o fogo do céu descesse e consumisse as ofertas. Assim também Salomão pôs-se a rezar, e o fogo desceu do alto para queimar os holocaustos. Moisés disse: por não ter sido comido o sacrifício pelo pecado, foi consumido. Também Salomão prolongou por 8 dias a dedicação. Nas relações e nas memórias do tempo de Neemias, constavam-se os mesmos feitos, e como também ele formou uma biblioteca, reunindo tudo o que se referia aos reis e aos profetas, os escritos de Davi e as cartas dos reis, a respeito das oferendas. Do mesmo modo, Judas reuniu todos os livros espalhados pelas guerras que nos sobrevieram. A essa coleção se encontra em nosso poder. Por conseguinte, se tendes necessidade de um desses livros, enviai-nos mensageiros que vô-los levarão. Vamos, pois, celebrar a purificação do templo, e é por isso que vos escrevemos. Seria bom que também celebrasseis essas festas. Foi Deus quem salvou todo o seu povo e resistiu a todos a herança, o reino, o sacerdócio e a santificação, como havia prometido pela lei. Este Deus, em quem esperamos, sem dúvida terá logo piedade de nós e de toda a terra. Nos reunirá no solo sagrado, pois já nos livrou de grandes males e purificou o templo. Prólogo do autor. Os acontecimentos efetuados no tempo de Judas Macabeu e de seus irmãos, a purificação do Augusto Templo e a purificação do altar, como também as guerras sustentadas contra Antíoco Epífanes e seu filho Eupator. As manifestações celestes sobrevindas em favor dos bravos que lutaram corajosamente em defesa do judaísmo e que, apesar de seu número reduzido, se tornaram senhores de todo o país. Puseram em fuga as hordas bárbaras, recobraram a posse do templo famoso em todo o universo, livraram a cidade e restabeleceram as leis em via de abolição. Tudo isso graças ao Senhor que lhes foi misericordioso. Eis o que Jasão de Cirene narra em 5 livros, que tentaremos resumir em um só. Considerando a multidão das letras e a dificuldade em que, vista da abundância dos assuntos, experimentaram aqueles que desejam penetrar no estudo das narrativas históricas, temo-nos preocupado em agradar aos que apenas desejam tê-las, em facilitar aos que procuram retê-las e em ser úteis a todos em geral. Para nós que empreendemos este árduo trabalho de resumir, não é coisa fácil,
mas uma questão de suor e vigílias. No entanto, como aquele que prepara um festim e procura satisfazer aos outros, assume uma tarefa penosa. Assim, nós, de boa vontade, tomamos a nós este trabalho para obter a gratidão de muitos, e deixando para o autor o cuidado de tratar cada assunto em seus detalhes. Nós nos esforçamos em expô-los com auxílio de fórmulas resumidas. Assim como para uma casa nova, cabe ao arquiteto preocupar-se com o conjunto da construção, enquanto aquele que está encarregado dos afrescos e das pinturas só se ocupa com a decoração. Assim me parece, é o que cabe a nós. Ao autor de uma história toca aprofundar tudo, dissertar sobre tudo, procurar todos os detalhes, mas o que resume deve, ao contrário, procurar condensar a narrativa e evitar a minúcia na exposição dos fatos. Agora, após tão longos prolegômenos, comecemos nossa relação, porque seria absurdo ser prolixo antes da história e breve na própria história.